Bora dar uma olhada agora. Vamos dar uma olhada no primeiro exercício, para a gente entender como é que vai ser cobrado o coeficiente de solubilidade da gente. Bora lá. Ele fala bem assim: considere o gráfico da curva de solubilidade do ácido bórico, que é esse cara bem aqui. E é dado a curva do gráfico aqui para ele. Vamos dar uma lida? A 10 graus Celsius é 2 gramas por 100 gramas, a 20 graus Celsius é 5 gramas por 100 gramas, a 50 graus Celsius é 12 gramas por 100 gramas de água, e a 70 graus Celsius são 21 gramas por 100 gramas de água, que é o limite de solubilidade. A pergunta do problema é: se forem adicionados uma massa de 200 gramas de H3BO3 em uma massa 2 de 1 kg de água, quantos gramas restam na fase sólida? Quantos gramas restam na fase sólida? Meninas, quando ele fala quantos gramas restam na fase sólida, significa o que não dissolveu, tudo bem? O que não dissolveu. Como é que você vai descobrir isso? Você vai descobrir primeiro o que dissolveu. Como é que você faz o cálculo? Todo cálculo, e isso aqui é uma espécie de cálculo estequiométrico, é relacionar o que é dado com o que é pedido. Ora, eu já sei, né? Olha a temperatura que ele fala. Na temperatura, desculpa, esqueci de colocar a temperatura aqui. Na temperatura de 20 graus Celsius, isso é fundamental. Você deve procurar no gráfico qual é o coeficiente de solubilidade nesta temperatura. Olhando para o gráfico, o que eu percebo? Eu percebo que a 20 graus Celsius, o coeficiente é quanto? 5 gramas. Esse é meu coeficiente de solubilidade. Então, eu vou escrever de acordo com o que eu sei. Eu sei que eu consigo dissolver 5 gramas de H3BO3 em quantos gramas de água? Em 100 gramas de água. Por que eu sei isso? Bom, porque está escrito. Não esqueça que é na temperatura padrão, 20 graus Celsius. O 20 graus Celsius ele entra no cálculo apenas como uma referência para descobrir o coeficiente de solubilidade. Não é que ele faça, não é que ele faça parte da temperatura, perdão, não é que ele faça parte do cálculo. Vamos lá? Ele disse que dissolveu 200 gramas em 1 kg d'água. A única massa padrão de verdade são os 1 kg d'água, 1000 gramas, tudo bem? Essa é a massa. A massa que sempre importa é a massa de água, porque é ela que vai determinar o quanto vai ser dissolvido. Ficou clara a ideia? Então, quantos gramas, ou seja, que é o que ele quer saber, de certa forma, né? Eu vou conseguir dissolver em 1000 gramas de água, 1 kg d'água. Isso aqui vai dar quanto? Vai ficar 50 multiplicado por 1000, dividido por 100. Tchucu-tchucu, tchucu-tchucu. Vai dar quanto aqui? Vai dar 50 gramas de H3BO3. Então, eu só consigo dissolver quanto? Eu consigo dissolver 50 gramas. Mas qual foi a massa que ele me deu? Ou seja, quanto que não está dissolvendo de jeito nenhum. Eu vou passar uma coisa nova para vocês. Eu vou chamar isso de PPTO, tá bom? Precipitado. O corpo de fundo em química, esse negócio, aquele açúcar que fica no fundo do teu copo lá, da jarra, ele é chamado de precipitado. Ficou claro aqui? É a diferença entre o que eu coloquei, 200 gramas, menos o que dissolveu, que é quanto? 50. Ou seja, qual foi a massa de precipitado neste caso? Foi de 150 gramas. Pronto, mais fácil do que isso. Só. Pois é. Já começamos, continuamos. Vamos lá, fazendo isso daqui. Anote, por favor. Próximo exercício. Muito bem, vamos lá, meus queridos alunos. Olha, já conversamos sobre isso, tudo bem? Vamos lá. Exemplo número 2. Foram misturados uma massa de 54 gramas de nitrato de sódio, que é o NaNO3, com uma massa 2
de 50 gramas de água a uma palavra de cautela, a 40 graus Celsius. Uma palavra de cautela. Eu chamo de M1 e de M2. Isso não é por acaso, isso aqui é uma notação utilizada nos livros. M1 significa massa do soluto e M2, portanto, significa massa de solvente. Você vai utilizar isso para o resto do ano, tá bom? E você vai trabalhar com esse negócio de soluções até dezembro. Beleza? Vamos lá, vamos estudar, meninos. Vocês vão estar bem. A Larissa não. Vamos lá. A Letícia, aliás. Então vamos lá. O que ele fala? Foram adicionados 54 gramas de nitrato de sódio com 50 gramas de água a 40 graus Celsius. O sistema resultou heterogêneo. Deixa eu anotar isso daqui. O sistema resultou heterogêneo. E por filtração, revelou a existência de 8 gramas de corpo de fundo. Determine, letra A, qual é a massa da solução. Massa da solução saturada. Letra B. Determine a massa de sal existentes em 19,6 gramas de solução saturada. E letra C, obviamente, o coeficiente de solubilidade a 40 graus Celsius. Senhora? Filtração revelou a existência de 8 gramas de corpo de fundo. Revelou a existência de 8 gramas de corpo de fundo. Determine, letra A, qual é a massa da solução saturada. Qual é a massa? Qual é a massa de sal, que ele pergunta aqui, existentes em 19,6 gramas de solução saturada e o coeficiente de solubilidade. Fala para mim, Letícia, claramente, o que é a massa da solução? É a soma da massa do soluto dissolvido mais a massa do solvente. Observa que a massa do solvente é dane-se, né? O que ele colocar de água é a massa de solvente, ponto final. Agora, a massa de soluto tem que tomar um cuidado muito importante, porque quando tu fala massa de soluto, tem que ser a massa que dissolveu. Bora trabalhar um pouquinho com interpretação de texto. Essa parte vai ser complicada. Vamos lá. Ele fala bem assim: eu misturei 54 gramas de soluto com 50 gramas de água, solvente, claro. O sistema resultou heterogêneo. O que significa heterogêneo? Duas fases. Significa que atingiu o coeficiente de solubilidade, ultrapassou e o resto foi para baixo, para o fundo. Correto. Aí ele falou, resultou heterogêneo. E por filtração, revelou a existência de 8 gramas de corpo de fundo. Haha, olha só. 8 gramas é o que não dissolveu. Eu coloquei 54. 8 gramas foi para o fundo, porque se conseguir retirar por filtração, significa que não dissolveu o treco. Ou seja, qual foi a massa que dissolveu? A diferença, na verdade. Vocês têm que entender que esse 8 gramas é a massa que não dissolveu. Portanto, o que dissolveu? Vai ficar quanto? Massa 1. Massa de sal. Quanto que é? Vai ser 54 menos 8 gramas. Quanto que vai dar isso aqui, Larissa? Quanto que dá, Larissa? Obrigado, minha querida. 46 gramas de NaNO3. Qual é a massa de água mesmo, só relembrando? 50 gramas. Isso aqui não muda nunca. Nunca. A massa de água que ele colocar é a massa de água utilizada.
Agora, a pergunta do problema é a seguinte: qual é a massa da solução saturada? A massa da solução é igual à massa do soluto mais a massa do solvente. Solvente, a massa do soluto dissolvido, claro. Qual vai ser a massa desse cara? Massa do soluto é quanto? 46 gramas que dissolveu de NaNO3. A massa do solvente, quanto que é? 50 gramas, não muda nunca. Quanto vai dar isso aqui? 96 gramas de... Larissa, fala para mim. 96 gramas de... solução. Fala. Isso, muito bem. Muito bem, isso foi a letra A. Na letra B, o que ele quer saber? Ele quer saber a massa de sal em 19,6 gramas de solução saturada. O exercício é o mesmo, na verdade é bem mais lógico se você pensar. Na letra B, o que ele quer saber? O que eu sei? Eu sei que eu descobri na letra A que 46 gramas... Descobri na letra A que 46 gramas de sal de NaNO3 se dissolve em quantos gramas de solução? Em 96 gramas de solução. Não foi isso que eu aprendi na letra A? Então, quantos gramas de sal dissolvido eu vou ter em... Qual é a massa mesmo que ele deu? Ah, sim, 19,6 gramas. Vocês entenderam aqui, meninas, até agora? Da aluna ficou claro aqui? É porque ele falou bem assim. A pergunta do problema era: qual é a massa de sal existente em 19,6 gramas de solução saturada? Na letra A, eu descobri que eu tenho 46 gramas de sal dissolvidos, portanto, em 96 gramas de solução. Você concorda comigo? Então, eu escrevo isso. Eu escrevo que 46 gramas de sal de NaNO3 estão dissolvidos em 96 gramas de solução. Respira. A pergunta do problema é: quantos gramas de sal eu tenho dissolvidos em 19,6 gramas de solução? É uma regra de 3 simples. Ficou claro que a ideia? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado porque... Só um minuto. Muito bem, continuando aqui. Então, só para terminar o cálculo, eu vou ter o quê? X vai ser igual a 46 multiplicado por 19,6 dividido por 96. X vai ser igual a quanto? Aqui vai dar, para simplificar, 19,6 dividido por 96. Isso aqui vai ser igual a... Não vai dar. 46 multiplicado por 19,6 dividido por 96. Isso aqui vai ser igual a 9,39. X igual a 9,4 gramas de NaNO3. Mais fácil do que isso, só empurrar a bêbada em ladeira. Tudo bem? Não, bora fazer só mais um, apenas para fixar, ok? Bora lá. Bom, vamos relembrar. A questão principal é relacionar sempre o coeficiente de solubilidade com... O que é coeficiente de solubilidade puro mesmo? É o padrão. É o padrão para 100 gramas de água. A quantidade de soluto sempre você desconfia se vai dissolver tudo ou não. Mas a quantidade de água que ele der é a quantidade que vai ser usada no cálculo. Porque a quantidade de água é que vai delimitar o coeficiente de solubilidade. Vamos fazer mais um exercício? Exercício número 3. Ele fala bem assim, olha. Foram misturados uma massa de 35 gramas de KOH com uma massa 2 de 25 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. O sistema resultou heterogêneo, que por filtração... Isso aqui eu já iniciei isso daqui, por favor. Que por filtração revelou 7 gramas de corpo de fundo. Calcule a letra A. Quanto que vale o CS?
Letra B. Quanto que vale a massa de água? Olha como é que sacana isso daqui. A massa de água em uma massa de 106 gramas de solução saturada. Olha, uma coisa importante quando tu vai fazer esse cálculo, coeficiente de solubilidade, é lembrar a teoria. O que é coeficiente de solubilidade? É a massa de soluto dissolvida em 100 gramas de água. Fala, o que é coeficiente de solubilidade? Larissa, fala, o que é coeficiente de solubilidade? Em 100 gramas de água. Muito bem, tá bom. Vamos lá. Ele falou que eu coloquei, vamos primeiro interpretar os dados do problema. Ele falou que eu coloquei 35 gramas de KOH em 25 gramas de H2O. A filtração revelou 7 gramas de corpo de fundo, ou seja, quanto que dissolveu? Eu coloquei 25 gramas de KOH. 7 gramas foram para o corpo de fundo, que foi o filtrado, né? Portanto, quanto dissolveu? 18, a diferença entre 35 menos 7, quanto que é? Vamos lá, qual é a massa que dissolveu? Ou seja, qual é a massa de sal dissolvido? Vai ser o quê? 35 gramas que foram colocados, menos o que dissolveu, que é 7. A massa de sal vai ser igual a quanto? 28 gramas de sal dissolvido. Da aluna ficou claro aqui? Sim ou não? Muito bem. Vamos fazer agora, vamos descobrir quanto que vale o coeficiente de solubilidade. O que é o coeficiente de solubilidade? É a quantidade de soluto dissolvido em 100 gramas de água. Fala. É a quantidade de soluto dissolvido em 100 gramas de água. Tomem cuidado, meninas. Não tem fórmula aqui. É só lógica. Lógica. Aulas particulares. Muito bem, vamos lá. Vai ficar quanto isso daqui? O que eu sei? Eu sei que eu tenho 28 gramas de sal. Sal não. De KOH em 20 gramas de água. Era 20 gramas de água que ele tinha dado? Sim, 25 gramas de água. Deixa eu pagar aqui rapidinho. Em 25 gramas de H2O. Ora, o que ele falou? Ele quer saber o CS. O que é o CS? É a quantidade de soluto dissolvido em 100 gramas de água. Aí calcula e acha a resposta. Vamos lá, senhores. Temos fé. Não seja que nem um homem bulha. Um homem de pouca fé. Esse aqui, fazendo o cálculo, vai dar quanto? Vai dar 112 gramas de KOH em 100 gramas de água. A letra B, o que ele quer saber na letra B? Ele quer saber qual é a massa de água existente em 100 gramas de 106 gramas de solução saturada. O que significa a frase solução saturada? A massa do soluto mais a massa do solvente. Fala, o que é solução saturada? O que eu sei? Eu não tenho coeficiente de solubilidade aqui? Eu sei que eu posso dissolver 112 gramas de KOH em quantos gramas de solução saturada? 112 mais 100 vai dar quanto? 112 gramas mais 100 gramas de água vai dar um total de 212 gramas de solução. Então, se eu tiver 106 gramas desse cara aqui, eu vou ter quanto? X. Ficou claro aqui, meninos? Ficou claro, meninas? A pergunta do problema era qual era a massa de água e eu fiz errado, tá bom? Fiz errado, com certeza. É porque eu descobri a massa de sal. Ele não quer saber a massa de sal, ele quer saber a massa de água. Mas o raciocínio, pelo menos, é análogo. Quando ele falou 106 gramas de solução saturada, significa o que isso daqui? Que é a massa do soluto dissolvida mais a massa do solvente. Aí ele pergunta no problema qual é a massa de água existente em 106. Eu tenho que primeiro pegar um padrão. Qual é o meu padrão? O padrão é o coeficiente de solubilidade. Eu sei que o coeficiente de solubilidade aqui é de 112 gramas em 100 gramas de água. Não é isso que está escrito? Então, eu posso escrever aqui que em 100 gramas de H2O,
Eu tenho da Luna quantos gramas de solução? 112 mais 100. Fala, porque é a massa do soluto mais a massa do solvente. Ficou claro aqui a ideia? Isso, Larissa, vai dar quantos gramas? Vai dar 212 gramas de, portanto, solução saturada. Soluto mais solvente. Respira. Acabou o cálculo. Porque eu quero saber a massa de água em quanto? Em 106 gramas. Vai dar quanto isso daqui? Observe que aqui é metade, não é isso? Então vai dar quanto? Mais fácil do que isso. Já sabe. Meninas, é isso. Vamos tentar fazer exercício. Peguem a apostila. Vamos lá.